Olá, estamos começando mais um Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Essa instituição que fica localizada aqui no bairro Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Outras duas unidades também estão nesse estado, uma em Itaboraí, que é o Hospital Adventista, e o outro é o Centro Médico Adventista em Botafogo. Se você quiser agendar uma consulta ou um exame, acesse o telefone ou mande uma mensagem para esse número que está aparecendo aí na sua tela, o DDD 21 3034 4000, ou acesse o nosso site redesilvestre.com e ali você vai ter muitas informações úteis para você conhecer um pouquinho mais das nossas unidades. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante interessante: transtorno bipolar. Como é que a gente consegue identificar e tratar essas oscilações de humor que são tão comuns nesse transtorno? A gente precisa entender um pouquinho sobre ele e, por isso, a gente vai conversar com os convidados que aceitaram o nosso convite, que é o Dr. João Barbosa, que é psiquiatra, e a Luciana Mescolin, que é psicóloga, né? E os dois trabalham ali no Centro Médico em Botafogo. Sejam bem-vindos. Obrigado. E hoje nós vamos falar então com o Dr. João e a doutora Luciana. Eu tenho certeza que você quer saber mais sobre esse assunto, certo? Então vem com a gente, o Silvestre Cast está começando agora. Bom, vou deixar vocês se apresentarem melhor, dizer há quanto tempo vocês já atuam ali no Centro Médico. Vamos começar pelas damas, né? Luciana, fala aí pra gente. Se tiver alguma rede social e quiser divulgar, fique à vontade. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, muito bom estar aqui com vocês. E eu sou Luciana, né? Trabalho já lá no Centro Médico Adventista há 15 anos. E a gente trabalha com família, com grupos de memória, grupos de apoio. Então, a gente tem um trabalho assim com os idosos, com os adultos também, muito interessante, muito bom de se trabalhar com pessoas. Legal. E o Dr. João, há quanto tempo está com a gente aí no Centro Médico? No Centro Médico eu estou desde 2020, 5 anos agora. Uhum. Aqui no hospital, um pouquinho antes, eu já fazia aparecer aqui na psiquiatria hospitalar, mas atendendo mesmo no Centro Médico desde 2020. Tá bom. Bom, eu acho que a gente precisa começar explicando o que é o transtorno bipolar e como é que a gente pode diferenciar essas variações normais de humor, né? Porque tem gente que naturalmente tem essas oscilações, né? Tem hora que a pessoa está de bem com a vida, tem hora que a gente fala que acordou meio virado, né? Mas isso não significa necessariamente uma bipolaridade. Então, quais seriam essas diferenças principais? A gente tem oscilações que são normais e o transtorno bipolar ele é mais grave em intensidade e em duração das alterações do humor, né? O que marca o transtorno bipolar é que é um adoecimento cíclico, né? A pessoa vai ter períodos de adoecimento e períodos de normalidade absoluta. O adoecimento em si, diferente das nossas variações naturais de humor, esse dura em média aí muitas semanas ou meses que a pessoa está num humor alterado, que pode ser para mais ou para menos, né? Ela pode estar eufórica ou deprimida. Uhum. E depois essa situação ela tende a se resolver, ela é autolimitada e a pessoa entra num período de normalidade, né? Se ela não tratar, esses períodos de adoecimento costumam durar muito e às vezes com consequências muito ruins para a pessoa, para a vida rotineira dela. Luciana, você como profissional da saúde, psicóloga, essa questão de transtorno, existe algum lado psicoterapeuta para a gente poder tratar esses pacientes? Quais são as abordagens mais comuns que a gente tem para esse tipo de transtorno? Então, é interessante falar isso, né? Sobre as abordagens para tratar o transtorno bipolar. Porque, na realidade, a psicoterapia, qual vai ser o papel da psicoterapia? Que é, em todo e qualquer tratamento, o autoconhecimento. E como assim o autoconhecimento? A gente começa a funcionar, a gente aprende a funcionar e atuar na vida de acordo com a nossa configuração familiar e de acordo com a nossa personalidade, o nosso temperamento. Então, como a família age com a gente, como as pessoas agem com a gente, de acordo com a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, a gente vai tendo respostas.
e vai atuando e vai tendo o nosso jeito e a nossa maneira de atuar no mundo e na vida. E aí, ao longo dos anos, este comportamento que eu aprendi, ou esses padrões que eu aprendi, passam às vezes a não funcionar mais. E passam, digamos, a ser disfuncionais. Então, a psicoterapia entra neste aspecto, né, para nos ajudar a gente poder olhar isso de perto, olhar essa história, se apaziguar com o passado, ter a percepção, poder distinguir os nossos sentimentos, e se eu tenho algum comportamento que lá atrás serviu, mas aqui atualmente não serve mais. Então, isso que é o autoconhecimento, que a gente fala muito, né? Trabalho autoconhecimento. Poxa, eu estou comigo desde que nasci, não me conheço? A gente se conhece, mas tem esses padrões que são repetidos. A abordagem para o transtorno bipolar, eu diria, os médicos, eles gostam muito de falar, eles preferem, né, indicam muito, né, João? Se eu estiver enganada, você me fala, em relação a TCC. O TCC, porque é a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha muito com os padrões e propõe uma mudança de comportamento. Todas as abordagens vão pressupor essa mudança de comportamento. Senão não tem psicoterapia, né? Ela não é eficiente. Se eu estou fazendo psicoterapia e não estou mudando o comportamento, então tem alguma coisa errada. Então, automaticamente, quando a gente vai fazer um processo psicoterapêutico, a gente acaba alterando o nosso comportamento, é natural. Mas a TCC trabalha muito, tem uma proposta, né, com a questão de comportamental. Então, mudança de comportamento pontual, distinguir os sentimentos, poder entender o que está deflagrando, quais são os gatilhos. Todas as abordagens, elas vão fazer isso. Então, o mais importante não é a abordagem. Por quê? As outras abordagens poderão utilizar essas ferramentas e lançar mão dessas ferramentas e ser mais assertivo, ser mais assim. Não pode deixar o paciente assim solto, sabe? Assim, a conversa que tem que ser algo que estabeleça um limite, um referencial, porque ele já está nos extremos. Então, é importante ter essas rédeas. E aí, independente da abordagem. Outra coisa também muito importante, junto com isso, é a conexão que o paciente vai ter com o profissional. Então, não adianta ter essa ou aquela abordagem e não ter uma sintonia, não ter uma conexão, não ter um vínculo, não estabelecer esse vínculo, porque é daí, junto com o aparato todo profissional, que a pessoa vai poder se abrir, vai poder se colocar, vai poder se expor, né? E o tratamento vai funcionar. Agora, uma dúvida, quando a gente fala assim de transtorno bipolar, existe mais de um, existe vários tipos e assim, como é que eles se manifestam, se é que tem mais de um? Tem mais de um. A gente classifica o transtorno bipolar em alguns tipos. A classificação mais comum é dividir em transtorno bipolar de episódios predominantemente de euforia e transtorno bipolar de episódios predominantemente de depressão. O de euforia a gente diz que é o tipo 1, o de depressão a gente diz que é o tipo 2. Mas essa é uma classificação geral, né? O importante é entender que o transtorno bipolar ele tem gravidades diferentes, né? Então tem pessoas que são mais graves, com episódios que têm sintomas tão importantes que ela chega a sair da realidade, e tem um transtorno bipolar que tem uma sintomatologia mais leve, independente da predominância dos episódios, né? Quer dizer, então isso tudo, né, tanto o tipo do transtorno bipolar quanto a gravidade vai dar uma direção de como que a gente vai abordar a situação. E ainda tem uma diferença entre as manifestações do transtorno bipolar que diz respeito à periodicidade. Como eu falei, o transtorno bipolar é um transtorno cíclico. A pessoa tem um período de adoecimento, um período de normalidade, de novo um período de adoecimento. E esse período de adoecimento ele pode durar
algumas semanas, alguns meses, na sua forma mais comum, mas tem pessoas que a gente diz que são de ciclagem rápida, que aquele período de adoecimento dura 1, 2 semanas. E aí depois a pessoa passa meses em normalidade e tem de novo um outro período desse curto de adoecimento. Da mesma forma, tem pessoas que passam meses, às vezes 1, 2 anos em depressão, e aí depois passam 5, 7, 10 anos num período de normalidade, e aí de novo tem um período de adoecimento. Então, essa periodicidade e a gravidade dos sintomas, ela varia muito. Então, tem muitas manifestações diferentes de transtorno bipolar. Mas, até agora, a gente classifica assim, dessa forma, tipo 1 ou tipo 2. Eu imagino que diante desse quadro, né, que tem essa variação tão grande assim, desse tempo que a pessoa adoece, mas aí fica bem durante um tempo grande, assim, né? Isso deve dificultar o diagnóstico, eu imagino, né? Bastante. Deve ser assim um joguinho de xadrez, quase. Sim. Não sei. É um diagnóstico que pode ser muito difícil, principalmente quando a pessoa é bipolar do tipo 2, que é o que tem predominância de episódios depressivos. Porque a depressão, eu não tenho como diferenciar de outra causa de depressão, porque a depressão é igualzinha a qualquer depressão. Uhum. O que realmente diferencia e dá o diagnóstico do transtorno bipolar de cara é o episódio de euforia, porque só tem uma coisa que dá euforia na psiquiatria, né? Quer dizer, fora o uso de substâncias, a pessoa está em a alteração pelo uso de substâncias, é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é a única patologia onde a pessoa fica eufórica, fica com um humor elevado. Aí, quando ela tem essa crise, eu sei que é transtorno bipolar. Mas quando ela só tem depressão ao longo da vida, ainda mais se o período for muito prolongado de normalidade, muitas vezes a gente só desconfia do diagnóstico quando a pessoa já trata muitas vezes uma depressão recorrente e nunca fica boa, está sempre ali voltando para tratar. A coisa piora quando ela não tem um acompanhamento com um médico só, né? Que ela vai em vários médicos, então está sempre reiniciando um tratamento, sempre considerando que aquilo ali é uma depressão comum, e aí o entendimento não avança. Isso dificulta ainda mais de fechar esse diagnóstico. Ou então fecha com um profissional, mas aí muda para outro lugar e tem que começar tudo de novo, aí investiga de novo. Investiga de novo, às vezes a pessoa, as informações se perdem, ou a própria pessoa já ouviu, né, o outro médico falar nessa hipótese, mas ela não gostou do diagnóstico, está em negação, não quer saber disso, e aí ela procura outra opinião, porque na verdade ela quer ouvir uma outra coisa, e aí ela não menciona essa história anterior. Então todas essas coisas acontecem. Luciano, você tocou num ponto muito importante, até mesmo para quem está em casa, na questão da abordagem do TCC. A gente procura um psicólogo. Nossa, mas e aí, será que a clínica dele, de repente, vai ajudar? A gente encontrou um psiquiatra, olha, vou encaminhar você, por exemplo, para um psicólogo que faz TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem diferente, como você colocou. Agora, como que familiares e amigos, eles podem ajudar nessa questão? Porque a pessoa mesma, caramba, eu preciso procurar alguém para me ajudar. Procurou. Como que tem esse suporte da família e amigos para poder ajudar? Então, só voltando um pouquinho, eu disse assim, os médicos e as pessoas escutam, eu escuto muito falando, o TCC. O que eu estou colocando aqui é que não precisa ser TCC. Uhum. As pessoas indicam TCC por ter pontualmente esse tipo de atuação, mas assim, de limitar mais no sentido assim, restringir, vamos ver isso aqui e atuar psicoeducativo. É isso. Eu concordo com a Luciana, hein? Eu acho que tem muito na literatura sobre o TCC, mas o que acontece também é que tem um viés, é que o TCC é um método que é mais fácil de fazer pesquisa, e com outros métodos a gente tem uma dificuldade maior.
Então, o fato da gente não ter informação suficiente sobre outros métodos não significa que eles sejam melhores ou piores. E na prática, o que a gente vê é que a terapia que é melhor para o paciente é aquela que ajuda ele nesse quesito da psicoeducação, seja lá qual for a técnica aplicada. Se ela for bem aplicada, se ajudar o paciente, se tiver contribuindo para o paciente permanecer em tratamento, entender sobre a própria doença, essa terapia ela é uma boa terapia. Não, que a abordagem que eu quis colocar só para refazer de repente a questão do raciocínio é porque quando a gente fala de TCC não é uma coisa tão comum da gente entender. Sim. E também conhecer. A gente só pensa assim, nossa, vou procurar um psicólogo, preciso desabafar. A senhora tocou no TCC, eu achei interessante porque eu já ouvi falar bastante do TCC. E claro que não vai ajudar porque é a questão do TCC, mas a questão do foco, às vezes a pessoa desorganizada, o que eu devo focar nisso, aquilo, outro. Aí até muitas vezes o psiquiatra ele pode indicar, né, um psicólogo que abordagem TCC. Isso acontece, eu acho que é importante a gente esclarecer aqui, como o João colocou, que todas as abordagens, elas vão chegar e elas têm o mesmo objetivo. É ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo com ela e agir de maneira mais coerente, transparente com ela, com o outro, mais consciente e de forma que ela fique bem. E todas têm essa proposta. O caminho é diferente. Eu vou dar um exemplo para você, eu acho que vai ficar mais claro. Por exemplo, a gente tem filho, eu tenho só um filho, mas quem tem filho tem mais de um filho. Cada um é diferente. E aí a mãe é do mesmo jeito. Ela é uma pessoa que negocia, que conversa, que é flexível e tal. É o jeito dela. Com uma criança e com um filho, esse jeito vai super dar certo. Puxa, legal e tal. O outro, ela vai ter que ser menos flexível, vai ter que atuar mais porque a personalidade dele é diferente. Então é isso, não é indicar TCC. Por quê? Porque aquela forma ali mais atuante vai fazer diferença sim para aquele paciente. Mas o outro pode ter uma outra abordagem, mas dependendo do paciente, ele sabe que vai ter que ter recursos para lidar e ferramentas com a questão da psicoeducação. Entendeu? Então, fica-se assim, o TCC, mas todas as abordagens de uma maneira psicoeducativa vai ajudar muito. E aí o que acontece? Eu escuto, acho tão importante a gente estar falando isso aqui, porque às vezes vem me procurar, é porque TCC? Porque tenho... e esquece de que o mais importante é um profissional que seja comprometido com o que faz, que o paciente também tenha essa disponibilidade e tenha essa conexão, esse vínculo. O profissional pode ser excelente, mas com aquele paciente não funcionou, porque a gente... é bom para algumas pessoas e para outras não. Isso é natural, independente da abordagem. Agora, qualquer abordagem, a condução, ela precisa ser psicoeducativa para o transtorno bipolar. Mas aí você me fez uma outra pergunta que eu nem respondi, que foi a questão do como é que pode ajudar. Isso, os familiares e amigos. Os familiares. Ótimo também. Por quê? Transtorno bipolar, ele é diagnosticado, né? Então não é só uma disfuncionalidade, ele precisa ser tratado e medicado. Quando alguém me procura com transtorno bipolar, eu logo pergunto se tem esse diagnóstico. Não, mas eu quero tratar só com a psicoterapia. Não dá. Não é possível, é inviável. A pessoa precisa ter um tratamento medicamentoso com um psiquiatra, porque é uma alteração química, e aí o João pode explicar melhor. Não é algo só do... A pessoa às vezes pensa que controla. Então, o familiar ele pode ajudar, primeiro, procurando entender que aquela pessoa tem um transtorno. Então, se estiver em crise, ela não vai ter lógica, ela não vai ter senso crítico, ela não vai ter bom senso. E aí não entrar no embate, entendeu? Em crise, não se entra no embate. Deixa a pessoa e concorda com tudo. E depois... sorria e acena. Procure o tratamento e depois sim conversa. Porque ela pode, na crise, se descolar muito da realidade. Então não adianta você falar e ter um embate. Essa compreensão é importante para ajudar. E outra coisa,
A pessoa pode ajudar os familiares fazendo com que o paciente se comprometa com o tratamento. A gente não tem esse poder, né, de chegar e abrir a cabeça da pessoa. Mas a gente tem o controle de assim, olha só, eu estou aqui para te ajudar e te apoiar a buscar um tratamento. Agora, se você não for, a nossa relação vai ficar bem ruim. Vai ficar muito ruim. E eu vou me afastar de você. Eu vou me afastar porque existe tratamento. Então, eu te apoio no tratamento, eu também me submeto ao tratamento, porque, né, tudo é um sistema, é uma configuração familiar, mas tem que ajudar fazendo com que a pessoa entenda que ela precisa se tratar. Sabe por quê? Senão, olha só, eu tenho transtorno bipolar, por isso que eu fiz isso. Puxa, você não entende. Vira uma muleta você não que a compreende, pessoa começa a usar para poder agir de sabe, você é muito mal. Eu tenho um transtorno. Quando eu não tenho, eu fico ótimo. Quando eu não tenho crise, eu fico ótimo. Fico na normalidade. Mas espera aí, né? Eu tenho que me responsabilizar. Na crise eu não consigo, mas quando eu não estou, eu tenho a decisão do que eu vou fazer com isso. E quando as pessoas querem ajudar, elas não ficam passando a mão na cabeça de tudo bem, você vai dar crise, ok. Não é isso não, olha só, eu também me gosto e eu também preciso me cuidar e não adoecer com você. Então, agora é importante que esse familiar ou esse amigo, ele tem que conhecer também da bipolaridade, né? Sim, Porque uma vez que está diagnosticado, mas assim, se ele não tiver conhecimento dos sintomas, né, de como é que funciona esse transtorno, ele também ele vai ter embate, ele não vai saber como agir, ele vai talvez ter atitudes que não condizem ali para ajudar esse familiar que está com esse transtorno. Às vezes não vai reconhecer que a pessoa está sintomática num momento de crise ou vai naturalizar uma coisa que é um sintoma e que não pode ser naturalizada, precisa de tratamento. Né? Então precisa sim de informação. E aí, nesse momento, é super importante o atendimento familiar. Então, assim, isso que eu ia perguntar, porque como é que a família e os amigos vão entender mais do assunto? Porque todos somos leigos, né? Digamos, alguém na minha família começa a desenvolver esse transtorno. Se eu não estudar, se eu não tiver se eu não procurar saber ou não tiver algum conhecimento que, né, receber esse conhecimento, como é que eu vou fazer para ajudar também? Isso, e não só conhecimento, mas também das pessoas colocarem ali, apresentarem quais são os seus gatilhos, porque às vezes um membro da família se comporta de determinada maneira que desperta um gatilho no outro, mas ele nem sabe que faz isso. O outro também não sabe que é um gatilho, né? O paciente também não sabe, as coisas ficam muito confusas por conta dessa oscilação, e aí a pessoa, não é doença também, né? Porque ele é assim mesmo, tem essa forma de tratar, ou então, é doente, coitadinho. Então tem que ter essa compreensão para poder ter uma mudança de todo o sistema, porque atender uma pessoa só é muito difícil. No caso do transtorno bipolar, ou até de outros transtornos, não sei, existe algum momento que esse profissional vai, de repente, convidar esses familiares a participarem de uma sessão de terapia para poder entender o problema, apresentar esses gatilhos? É assim que funciona? Não sei, eu estou perguntando porque eu realmente não sei. Bom, eu quando atendo alguém que tem transtorno bipolar, eu sempre chamo a família e coloco que o atendimento familiar é super importante. E também indico, muitas vezes, uma terapia individual para a pessoa que está ali também convivendo, porque é muito difícil. A pessoa precisa saber que o transtorno bipolar, né, que a pessoa tem esse diagnóstico, esse transtorno mesmo que é composto por várias oscilações do humor, é o outro que tem, não é a pessoa. Entende? Então a pessoa ela tem que se apropriar disso. Ninguém é culpado, ninguém é responsável por ter. Mas então é preciso compreender, se apropriar disso para poder ter essa consciência e querer se tratar. E aí cada um ficar com a sua responsabilidade. Então, isso na terapia familiar é super importante. Agora o médico também chama, né? Muitas vezes. Sim, muitas vezes, né? A gente pede que
a pessoa compareça com o familiar. É claro que depende um pouco de caso a caso, né? Tem pessoas que são muito conscientes da própria condição, já vem de uma psicoterapia que ela já faz já há um bom tempo, já adquiriu esse termo que a gente usa, que é a psicoeducação, que é um conjunto de conhecimento e de autopercepção que a pessoa tem sobre si, sobre a própria manifestação do transtorno. Então, quando a pessoa está bem encaminhada nesse sentido, não tem conflito com a família, já conseguiu comunicar essa questão para os seus familiares e está todo mundo se entendendo bem, não há grande necessidade, a pessoa segue bem, o tratamento é sozinha. Mas quando a gente vê que a pessoa está negando o diagnóstico, não está querendo aceitar muito bem o tratamento, fica ali brigando com a gente em relação às intervenções médicas, ao que tem que fazer, o tempo todo está abandonando os tratamentos, não está conseguindo pontuar, né, ou colocar, né, o prejuízo que ela tem no transtorno, né, que causa o prejuízo, ela fica achando outros culpados. Aí a gente precisa, às vezes, que o restante da família participe também para tentar ajudar essa pessoa a entrar numa psicoterapia, a se adequar um pouco melhor ao tratamento, a colocar as coisas no lugar, parar de ficar culpando os outros e a sorte, o azar, e poder identificar aquilo que gera prejuízo na vida dela e buscar um tratamento correto. João, e fala para mim, por favor, a questão da idade. Quando isso começa? Como que se manifesta? A gente sabe que a criança está no processo da personalidade, na criação da personalidade. Mas quando que isso exatamente se manifesta? Ou não existe não tem idade certa, tá? Não tem idade certa, por conta do seguinte: o transtorno bipolar, né, uma das coisas que avançou ao longo do tempo é o entendimento que a gente tem da parte biológica, genética e dos transtornos, até onde a gente consegue, né, ir. E o transtorno bipolar, ele tem uma hereditariedade, tem uma carga genética muito importante, tá? Cerca de estimado 80% de hereditariedade, mas a manifestação nem sempre acontece, né? A gente tem uma chance ao longo da vida de quem tem um parente direto com um transtorno bipolar de manifestar o transtorno ao longo da vida, tem 9% de chance, enquanto que na população geral, para quem não tem parente, fica em torno de 1%. Ou seja, a pessoa que tem o parente com transtorno bipolar, ela tem mais chance de manifestar ao longo da vida. Isso pode acontecer em qualquer idade, tá? Tem outros fatores ambientais, comportamentais que a gente não controla e que às vezes faz com que uma pessoa manifeste o transtorno e às vezes faz com que a pessoa que tem a genética nunca manifeste. Ela passa a vida inteira e ela nunca faz nenhum tipo de alteração que possa ser diagnosticada como transtorno bipolar, tá? Mas aí tem fatores envolvidos que a gente não conhece. O que a gente conhece, que a gente sabe, é que estresse, de uma maneira geral, mobiliza qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa sob estresse vai apresentar um sintomazinho. E o estresse crônico, a maioria das pessoas que não tem a genética do transtorno bipolar, vai ou manifestar um transtorno ansioso ou um transtorno depressivo. Isso é o mais comum. Mas quem tem essa condição constitucional, às vezes, num momento desse de crise, onde iria manifestar, né, uma consequência desse estresse crônico, às vezes abre um quadro que a gente acaba diagnosticando como transtorno bipolar. Tá? E quando a pessoa está numa crise de mania ou numa depressão, como é que o paciente pode reconhecer o que está acontecendo com ele e buscar essa ajuda? Esse é todo o trabalho da psicoeducação, tá? Mas, de uma maneira geral, né, o trabalho da psicoeducação vai ajudar a pessoa a identificar aquilo que é particular dela, as individualidades. Mas tem coisas, de uma maneira geral, que a gente pode falar e qualquer pessoa pode utilizar.
A depressão é um pouco mais fácil, porque a depressão ela é incômoda, ela incomoda, né? A pessoa que está deprimida, ela não está tranquila e legal com aquilo, ela está se sentindo mal. Então, geralmente, ela busca alguma ajuda, ou ela comunica o mal-estar dela de alguma forma. Então, é difícil disso passar desapercebido, né? Mas os sintomas principais de uma depressão, tem muitos sintomas, mas tem 3 que são fundamentais, que é entristecimento, perda de energia e de vontade, perda de prazer. Esses 3 sintomas, quando eles estão presentes por semanas ou meses, isso já chama a atenção para um possível quadro depressivo. E aí a questão é, se a pessoa tem isso periodicamente, recorrentemente, será que não pode ser um transtorno bipolar? Tá? Às vezes não precisa ter nem os 3, pode ter só 2 desses. Então tem depressão que não tem tristeza, que é a mais estranha das pessoas reconhecerem, mas tem só perda de energia e perda de prazer. Então, e esses são sinais, por exemplo, que podem indicar uma crise depressiva. E a recorrência disso, através do tempo, pode significar um diagnóstico de transtorno bipolar. Tem que fazer uma avaliação. O mais, digamos assim, fácil, talvez, das pessoas em volta reconhecerem, mas para o próprio paciente, né, o mais difícil de reconhecer, é a crise de euforia. Porque na crise de euforia a vida é bela, tá tudo ótimo, tudo muito super disposto, cheio de libido, cheio de vontade, muitos pensamentos, muitas ideias, e a própria pessoa acaba tendo esse sentimento como uma referência de bem-estar. Muitas vezes, quem tem o transtorno bipolar e faz essas alterações mais no sentido da euforia, acha que quando não está em euforia está deprimido, ou seja, acha que quando está normal é que está deprimido, porque ela não está nessa sensação de bem-estar. É isso que dificulta o reconhecimento e o tratamento. Essas situações onde a pessoa tem crises recorrentes de euforia são as mais difíceis de tratar. Porque o próprio tratamento, a pessoa acha que o tratamento está tirando ela do bem-estar. Mas um medidor eu acho importante para a euforia, que qualquer um pode reconhecer, é o tempo de sono. Né? A gente vê que a pessoa passa a dormir muito pouco. Passa a dormir 4 horas, 3 horas por noite e está cheia de disposição, a vida é bela, não tem cansaço, não tem nenhum problema com isso. Esse é um sinal muito importante. De fato, eu não tenho isso, com certeza. Amo dormir. Se eu não durmo, eu fico insuportavelmente chata, irritada. Então, o sono faz parte da minha vida. Luciana, essa questão é muito importante que ele falou, a questão do reconhecimento, né? Será que eu estou ou não estou? E como que essa pessoa, nessa mania ou depressão, como é que ela faz para identificar, reconhecer, para pedir ajuda? Pois isso que o João falou, da pessoa estar em euforia, ela gostar disso, porque ela reconhece isso como sendo habilidades. Sim, né? Ela está super criativa, né? Criativa. E só que no trabalho, na psicoterapia, a gente vai trabalhar, vai poder conversar sobre isso, dialogar e mostrar que isso são os extremos, e que ela pode ficar bem, ela também tem talentos, tem habilidades que não sejam ficar nesse extremo, entendeu? E isso aí é um processo de compreensão, porque a sociedade, ela valoriza a agilidade, entendeu? A rapidez de raciocínio. Tem essa pressão. Então é lerdo, né? Tá lerdo, tá lento. Não, vamos lá, vamos. Então isso é valorizado. Como assim o que é super valorizado e agora vai eliminar isso da minha vida? Vai me dar um remédio para tirar minha energia? Ela tem porque a referência dela é isso. Ou é isso, ou é a depressão. Esse meio termo ela não conhece e não identifica. E aí entra o trabalho de que ela pode sim se conhecer e se perceber de outras maneiras. E outra coisa também,
essa euforia ela se manifesta de maneira diferente porque nós somos muito complexos, né? O ser humano ele é muito individual, ele é único. Então, não são todas as pessoas, obviamente, que apresentam o transtorno bipolar da mesma maneira. Cada um é único. E ela apresenta o transtorno bipolar, ela apresenta essa euforia com a característica dela, com a personalidade dela, que vai além disso. Porque o transtorno bipolar é a parte, ela é muito mais do que isso também. Então, vamos ver o que tem aqui dessa pessoa que também está funcionando, né, de uma forma que não está trazendo benefícios para a vida. Porque é bom ficar assim, mas é falso. É falso. É como uma dopamina falsa, que você tem aquele prazer, depois aquilo passa. E aí vem o quê? Vem o vazio, né? E o que é da pessoa de fato? Agora a gente tem essa questão do tratamento medicamentoso, né? Identificou, diagnosticou, ok, é bipolaridade. Como é que funciona esse tratamento medicamentoso e quais são os principais desafios ao longo desse processo? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que tem algum transtorno, depressão, ansiedade, seja lá o que for, que inicia um tratamento e ela começa a sentir os efeitos positivos, o que ela faz sozinha? Ela vai tirando, ela esquece de tomar, ela mesma se sabota, né? Então, como é que tem que acontecer esse tratamento, doutor? Fala pra gente. O tratamento medicamentoso tem duas fases, o tratamento. Uma é a fase de crise, né? A pessoa que está numa crise, está deprimida ou está eufórica. O objetivo do tratamento, nesse momento, primeiro é tirar a pessoa dessa crise, voltar para a normalidade. Tá? E aí, nessa fase, é que a gente, às vezes, tem que usar um pouco mais de medicação. Na fase que a pessoa saiu, voltou para a normalidade, que é a fase que é mais difícil da pessoa sustentar o tratamento, que ela pergunta, e daí, já tô boa, né? Para que eu preciso ficar tomando essa medicação? Aí ela para a terapia, para a medicação, faz uma bagunça. Não, ou então fala na terapia, olha, parei de tomar medicação, porque eu tô ótima. Tô me sentindo muito bem. Tô bem, favor, não preciso de nada disso. O objetivo nessa fase é impedir a nova crise, tá? Porque é um transtorno, como eu falei, cíclico, né? A gente já espera que depois de algum período vai ter uma nova crise, ou depressiva ou eufórica, dependendo do que é o mais comum para aquela pessoa. E ao longo do tempo, o que a gente percebe é que esse transtorno, né, alguns pacientes perguntam, tá, mas e aí, por que eu preciso tratar nesse momento? Eu posso tomar só quando eu estiver começando a ter crise, aí eu tomo nesse momento. Para que se faz o tratamento correntemente? Porque a gente vê que existe uma degradação mesmo do funcionamento do cérebro ao longo do tempo. O transtorno bipolar que não se trata, as crises tendem a ficar piores, mais longas, mais graves ao longo do tempo e o período sem crise mais curto. Chega a uma situação tal que algumas pessoas elas já nem têm mais períodos entre crises. É uma crise só emendada na outra. É uma crise sem fim, ela só sem começa fim. E não termina mais. E nessa fase, às vezes, a pessoa está tão fora da realidade que ela até é confundida como um paciente psicótico, com um diagnóstico de esquizofrenia. Existem essas confusões. A gente vê pessoas que não se trataram ao longo da vida toda. Então, o tratamento, ele tem uma importância, a prevenção da crise, que é impedir que a coisa vá ficando pior através do tempo. Agora, esse tratamento para bipolaridade, ele tem a chance assim de ter um início e um fim, ou essa pessoa vai ter que tomar medicamento para sempre? Tem que tomar para sempre. O que não tem jeito. Não tem jeito. O que tem início e fim é a crise. Tá? No período intercrise, dependendo de como a pessoa está andando no tratamento não medicamentoso, né? Quer dizer, na terapia, na psicoeducação, a gente consegue às vezes até diminuir o medicamento da fase de manutenção para uma dosagem assim bem baixa, mínima, porque mesmo quando a pessoa ela sente que ela está desestabilizando, a medicação freia um pouco a entrada na crise, né?
E se a pessoa tem conhecimento suficiente, né, sobre si mesma, sobre perceber isso, ela consegue, às vezes, nesse período, comunicar isso e a gente reforça o tratamento e aí impede que aconteça uma crise e a pessoa segue aí num período intercrise cada vez maior, né? Ou seja, a pessoa sem tratar, ela vai piorando e a noção que a gente tem é que a pessoa tratando tende a ir melhorando também, ter mais período intercrise e as crises mais curtas, menos graves. Mas a medicação vai continuar. Mas tem gente que tem diabetes, tem gente que tem hipertensão, tem gente que tem transtorno bipolar. E aí, Luciana, a medicação ela pode ser diminuída, conforme, né, ele comentou agora. Mas e aí? Baixou um pouquinho, tem a medicação já estabilizada. As atividades, interação, como que essa pessoa pode lidar com isso? Existe, até mesmo para estabilizar o humor, a questão de evitar recaídas, como que ele pode lidar com isso? A psicoterapia é super importante também para essa consciência, porque a pessoa cansa de tomar medicação, né? Ela precisa entender que vai precisar tomar, se ela quiser funcionar bem, se isso for importante para ela. Porque cada um de nós faz as nossas escolhas, né? A gente pode também escolher ficar tendo crise. A pessoa pode escolher ficar tendo crise, sabe? Ela tem que se responsabilizar e saber que a vida dela vai ser difícil, que vai ter super conflitos, que a vida familiar, que não vai funcionar bem. Então, tem que ter esse comprometimento. E o que tem depender do remédio? O que tem tomar remédio? Entendeu? Porque isso fica parecendo que a pessoa ela não é suficientemente boa e capaz. Isso que eu vejo muito. Nossa, mas então eu sou uma fracassada. Eu tenho que tomar remédio a vida inteira. Isso não tem a ver com fracasso, sabe? Isso tem a ver com conscientização de tratamento, de tomar a medicação. Então, a medicação existe para a gente tomar com parcimônia, para ser prescrita com parcimônia, com cuidado, percebendo o paciente, quando diminui, quando, né, vai precisar aumentar. Então, por isso a importância dessa continuidade. Muitas vezes eu escuto o paciente falar isso e aí eu já falo para o psiquiatra, olha, né, tá querendo parar. E eu falo para a pessoa, olha, eu vou ligar, você, por favor, vai lá, explico tudo isso. Você tá bem agora, mas o que vai acontecer? Pode ficar crônico, você pode, né, é um falso alarme. E aí a gente vai relembrando isso. Por isso que é importante a interação do psiquiatra com a psicoterapia. Tem que andar juntos, né? Sim. E às vezes o paciente não consegue enxergar isso, né? Não consegue enxergar. Assim, é sempre chamando esse paciente, né, para o comprometimento e a responsabilidade e a escolha. E não é coitado, e nem também desconsiderar o sofrimento, a dor. Mas o que se propõe e o que se tem é tratamento, sim, com menos sofrimento. Porque a dor de ser diagnosticado com transtorno bipolar, ela é importante e a gente não vai desconsiderar isso, né? Não é legal ficar tomando remédio sempre, você ter que fazer os tratamentos, mas pior ainda é ficar num relacionamento ruim, né? Ficar tendo conflitos, confrontos e se sentindo fracassado. Aí sim, vem o sentimento de fracasso, porque a pessoa, quando ela está na euforia, ela tem falsamente a autoestima dela inflada. Ela acha que tem uma autoestima muito boa. Para a psicologia, não seria uma autoestima saudável, mas ela se sente assim. Só que a autoestima saudável é quando a gente reconhece as nossas qualidades, os nossos talentos, potencialidades e as nossas disfuncionalidades. Todos nós temos disfuncionalidade. Ninguém funciona perfeitamente bem, isso não existe, né? Mas é importante que a gente reconheça. E um transtorno que tem que ser medicado porque é químico. Então, a terapia vai além. E isso dá muita sensação de fracasso, de você não conseguir. E a pessoa quer tentar, de qualquer jeito, ela dá conta.
Não, mas eu não preciso de remédio. Eu quero provar para minha família que eu não preciso mais de remédio. Sei lá, eu quero provar para mim mesma. Então, a consciência também dela e o posicionamento que ela tem diante do tratamento vai fazer também, vai alterar ou vai contribuir positivamente para o olhar que a família tem em relação a esse paciente. Porque às vezes a família também vem cá, você não vai tomar remédio aí? Como é que é? Não vai parar de tomar medicação? E começa a rotular, né? E começam a ter críticas. Então, a pessoa se fortalecendo, entendendo, ela vai se posicionar, ela vai responder, não vai ser um gatilho para ela se afastar do tratamento. Então, e quando a gente falou sobre a questão do envolvimento da família e até dos amigos, né, para aquela pessoa que a rede familiar dela às vezes são os amigos e não a família, por isso é tão importante participar dessa terapia, né, para eles entenderem a importância Sim. dessa pessoa, que ela vai ter que ser medicada para o resto da vida, né? Sim. Agora, quando a gente fala no tratamento, existem avanços no tratamento psiquiátrico para o transtorno bipolar? O tratamento para o transtorno bipolar é o mesmo há décadas, tá? Não teve nenhum tipo de avanço no sentido de que existe uma medicação milagrosa que vai tomar uma vez, não vai precisar tomar mais, ou de algum tipo de tratamento diferente que a pessoa possa fazer e fique assim livre do transtorno. Não, o uso das medicações. O que a gente tem muitas vezes são lançamentos de novas medicações que para algumas pessoas podem dar menos efeitos colaterais do que as medicações anteriores, mas a estrutura do tratamento básico é a mesma, tá? Há muito, muito tempo. A gente tem bastante conhecimento em relação a esse tratamento, não que os avanços não sejam tentados, sempre é tentado, né, se descobrir novas coisas, mas não teve nada melhor do que o que já existe, tá, de avanço ultimamente. E quando a gente fala, por exemplo, em qualidade de vida para esse paciente, ou para qualquer pessoa, né, no geral, a prática de atividade física, a questão do sono adequado, de beber água, enfim, os famosos 8 remédios naturais que a Igreja Adventista fala tanto sobre isso aí vai ajudar para que esse paciente tenha também mais qualidade de vida somado aí ao tratamento psiquiátrico e psicoterápico? Sem dúvida, tá? Tudo que trouxer saúde para o organismo de uma maneira geral vai trazer saúde assim para o neurônio, né? Que faz parte do nosso corpo. Como eu citei anteriormente, né, o estresse é um mecanismo importante que desestabiliza a gente, né? A gente fica sempre mobilizado de alguma forma quando está submetido a estresse por muito tempo. Enquanto a maior parte das pessoas vai manifestar isso num sofrimento mais depressivo, mais ansioso, a pessoa que é bipolar, ela pode ter uma crise que é típica do transtorno bipolar. Então, cuidar da própria saúde de maneira ampla, né, quer dizer, ter um bom sono, boa alimentação, fazer exercício físico, tudo isso vai contribuir para um organismo que é mais resistente a esses efeitos deletérios do estresse, de uma maneira geral. E aí entra a psicoterapia para poder ver que tipo de atividade física. A pessoa, eu não gosto de atividade física. Não adianta, detesto atividade física. Mas tem inúmeras opções, sabe? Não precisa fazer o que não gosta. Pode, mas tem que se disponibilizar, tem que abrir o coração para poder ver o que a pessoa pode fazer que dê prazer, né? Isso é importante. E o sono, assim, existem formas, as pessoas, elas minimizam e desvalorizam, né? Mas eu sou assim mesmo, não durmo pouco e fico bem, ou então, eu não consigo dormir, sabe? Eu não consigo. Já fiz de tudo, não consigo. Pronto, acabou, fechou a comunicação, não tem mais nada para fazer, não consigo. Mas existem, sempre tem formas diferentes para a gente ver e cuidar desse sono, assim, ter mais qualidade, dormir mais cedo, porque o que funciona para um não funciona para o outro. Então, a gente tem que estar aberto para escutar e saber dessas estratégias, porque influencia demais, né, o sono. Um sono ruim ou um sono bom.
Só para pegar esse gancho, doutora, tem um transtorno bipolar. Isso é difícil para aceitação de algumas pessoas. Como lidar, então, com essa nova realidade? Assim como a gente lida com a realidade sempre na nossa vida, né? Assim, todos nós passamos por momentos difíceis. Não é algo do bipolar, do transtorno, de quem tem transtorno e quem convive com transtorno bipolar. Então, a gente não vai supervalorizar nem desqualificar, mas vai colocar na realidade, como todas as dificuldades na vida que a gente tem. Então, lidar com a realidade é uma forma mais saudável para poder a gente... Porque tem duas opções. Ou a gente sucumbe, ou a gente supera. Enfrenta. Entende? Assim. Paralisar é sucumbir. E enfrentar. Eu pegar o que é meu, né, e aceitar as opções de tratamento e apoio, e as redes de apoio. Que muitas pessoas têm, outras não têm. Aí fica mais difícil ainda. Mas o primeiro passo é ela poder se apropriar disso. Então, lidar com a realidade é assim, ela não vai estar sozinha. Ela não vai estar sozinha. A psicoterapia também vai estar junto, né? O profissional, ele vai estar junto para apoiar, para acolher, para escutar. É claro que a dor é dele. É claro que a dor é dele ou dela, né? É da pessoa que vai estar tendo que lidar com isso diariamente. Mas uma escuta ativa, né? E que propõe a compreensão do que está acontecendo é muito importante para poder aceitar essa realidade. E eu costumo dizer o seguinte... A depressão, a ansiedade, ou seja lá, um transtorno, uma dificuldade que a gente encontra na vida, pode ser uma bênção. Assim, pode ser uma bênção no sentido de como eu vou lidar com isso, entendeu? Então, se, às vezes, para olhar, não é que isso tenha que acontecer para eu olhar para mim mesmo, mas já que tem esta situação, é uma possibilidade de eu poder olhar para mim e ver assim, o que está acontecendo aqui comigo que eu posso ser mais integralmente eu mesma na vida, sabe? Mediante as dificuldades. E isso é lidar com a realidade. Gente, a gente ficaria aqui horas conversando sobre esse assunto, porque assunto não falta para falar sobre esse transtorno. Eu quero agradecer de maneira muito especial os nossos convidados que estiveram aqui com a gente. Foi um bate-papo muito gostoso, muito agradável. Obrigada mesmo. Agradecer também o Thiago, que no início eu não falei, que ele veio como co-host nesse episódio com a gente. Obrigada, Thiago, pela participação também. Dr. João Paulo, muito obrigada. Luciana também. Se vocês quiserem deixar aí a rede social de vocês ou algum contato, enfim, já falamos aqui que vocês atendem no Centro Médico, então é só ligar lá naquele telefone que a gente já anunciou aqui no início. Fiquem à vontade, muito obrigada. Obrigada, eu tenho o Instagram que eu uso mais ou menos, mas é lá, Lume Escolinha _. Então, tem algumas dicas ali, alguma coisa, né? Que eu vou melhorar. Tá bom, tá certo. Ó, a promessa é dívida, hein? Tem que colocar mais coisas lá, então. Eu sou excluído digital, não tenho Instagram, não tenho nada. Vocês me acham no Centro Médico. Tá tudo bem, não tem problema também. Bom, o Thiago, ele tem um canal que também... ele coloca ali conteúdos, porque ele também é enfermeiro. Fala aí, Thiago, o seu canal, por favor, pode divulgar. Bom, eu sou enfermeiro, eu sou o Thiago Santos, trabalho aqui também no Hospital Silvestre e tenho um canal, né? Sou muito atento e também muito ativo nas redes sociais. É o @Estação Enfermagem, tanto para o YouTube, quanto para o TikTok, quanto para o Instagram, é o mesmo @. Tá certo. E aí, não tem problema, ó, ele faz... Enquanto a gente está assim, mais ou menos engatinhando, já tá. Será que eu tenho um transtorno bipolar de tantas coisas que eu faço ao mesmo tempo? Acho que não.
Ai, gente, muito obrigada, viu? Imagina. E a gente também agradece a você que acompanhou até aqui esse episódio. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas, que você encaminhe talvez esse conteúdo para alguém que você está percebendo que está apresentando talvez esse transtorno, ou que de repente alguém na família precise, ou um amigo, enfim. Faça uso desse conteúdo, compartilhe, divulgue. Eu acho que é bom para todo mundo, né? Vai fazer bem para todos. A gente agradece então a sua companhia e lembra você que o Silvestre Cast vai estar novamente aqui às 19 horas na próxima semana e espera por você. Até lá!